bem-vindos a todos e a todas. É um prazer estar aqui convosco. Temos connosco a nossa querida Eunice Moura, fisiologista do exercício, especializada também na área materno-infantil, e hoje está aqui connosco para dar muitas dicas sobre este tópico. Bem-vinda, Eunice. Muito obrigada, Carmen, por esta oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha área. É porque tu sempre trabalhaste nesta área como fisiologista do exercício, certo? É verdade, desde o início que fiz a minha formação académica, que eu comecei a trabalhar com as grávidas e as mulheres na fase do pós-parto também. E porquê é que é tão importante esta prática do exercício físico durante a gravidez, Eunice? Sim. Eu queria englobar mais alguma coisa em relação a esta temática, porque normalmente nós falamos muito sobre exercício físico, mas dentro de ser ativa durante a gravidez, eu gosto de utilizar o modelo da tripla ação, em que a atividade física e também a redução do comportamento sedentário são áreas também muito importantes a serem abordadas. Sem dúvida nenhuma. A atividade física e a redução do comportamento sedentário e o exercício físico são uma parte muito importante do autocuidado durante a gravidez e também durante o pós-parto, sendo que aqui o foco, vamos falar um bocadinho mais sobre a parte da gravidez. Eu considero que esta fase é um momento chave para a mudança, muitas vezes do estilo de vida, para quem ainda não é ativa, e para termos também e pensarmos também que é um momento não só de nosso cuidado, mas também o primeiro cuidado a termos com o bebê, não é? Também da parte nutricional, por exemplo, não é? A nutrição, a nossa e também do nosso bebê, são áreas muito importantes a serem desenvolvidas nesta fase. É importantíssimo nós encontrarmos e organizarmos-nos, porque às vezes com o dia-a-dia é muito atarefado, não é? É muito difícil nós encontrarmos aquele momento. Então o meu conselho sempre é nós organizarmos-nos, até mesmo semanalmente, vermos como é que vai ser a nossa semana e termos ali na nossa agenda, no nosso calendário, um bocadinho para nos dedicarmos, por exemplo, a esta parte, não é? Que como estamos aqui a falar. Uma reunião, não é? Naquele momento estamos a marcar uma reunião connosco mesmas, com o nosso bebê, e é um momento também de conexão importante, certo? Muito importante, porque muitas vezes, até por exemplo na área que eu trabalho, na parte mais do exercício físico, é um momento de conexão consigo própria, mas também com o bebê, porque no dia-a-dia, como estávamos a falar, às vezes é difícil com tantas tarefas nós nos lembrarmos que também agora temos um bebê, e aquele momento em que paramos, relaxamos, nos conectamos connosco e com o bebê, e então é uma parte muito importante. Mas há mais benefícios, certo, Eunice? Nós temos aqui, em termos da prática do exercício e de sermos ativas também durante a gravidez, muitos benefícios, além deste momento de pausa, de conexão, que é fundamental até mesmo para nos prepararmos mentalmente para o nascimento do nosso bebê. Mas que outros benefícios, Eunice, é que podemos ter aqui também desta prática? Sim, então há benefícios específicos na gravidez. Um deles, e aquele que tem sido mais estudado a nível científico, é a diminuição do risco da diabetes gestacional e das desordens hipertensivas. Em especial se o ser ativo ao iniciar ou manter a atividade física durante o primeiro trimestre, seria então o ideal, e tem sido muito estudado em grávidas com excesso de peso e obesidade. Portanto, e como temos também números de obesidade cada vez mais crescentes, então é um motivo mais do que suficiente para sermos ativas nesta fase. Mas entre outros, como por exemplo a melhoria da capacidade cardiovascular e da resistência muscular, vão ser importantes durante todo o desenvolvimento desta fase da gravidez, para conseguirmos fazer com mais facilidade as tarefas do dia-a-dia, termos mais resistência para as conseguir, não nos cansarmos tanto, termos mais força, e também depois para o pós-parto, porque no pós-parto nós vamos ter muitas atividades que exigem força. E estamos sempre ali com um peso de 3 kg e qualquer coisa, não é? Isso mesmo. Então, se nós nos prepararmos ao longo da gravidez para essas cargas adicionais, vai ser um mais do que um motivo e um benefício muito grande. Além disso,
isto para toda a população, mas agora falando aqui um bocadinho sobre a gravidez, a estimulação da libertação de algum tipo de hormonas que nos ajudam a regular o nosso humor, a dar-nos mais tranquilidade. Portanto, o exercício físico também é muito importante para a saúde mental. Mesmo, não é? Mesmo, e nesta fase é um tema também que deve ser abordado e prevenido, e a prática então de sermos ativas é muito importante. Também no parto, Eunice, não é? Porque também os estudos indicam que a prática de exercício físico pode ser muito benéfica e ter desfechos positivos no tipo de parto. Isso mesmo, muitíssimo importante, porque a prática de exercício físico vai nos ajudar, como estávamos a dizer há bocadinho, em relação à redução do risco da diabetes e das desordens hipertensivas, que muitas vezes têm depois um desfecho em relação a um tipo de parto, que é o parto distóxico cesariana. Então, se nós conseguirmos prevenir, melhor ainda, porque há menos probabilidade, não é? Reduzimos a probabilidade deste tipo de partos. Mas não só, o exercício físico também ajuda, e eu sei que tu também já vais falar sobre isso, na qualidade do sono. Completamente, sim. Super importante. Dormirmos bem, em especial durante a gravidez, porque depois no pós-parto já sabe que é mais incontrolável, não é? Por causa do bebê. Mas no pré-parto, se nós conseguirmos ter uma boa qualidade do sono, já temos ali também uma grande vantagem, não é? De prevenção, não é? Para o pós-parto. Além disso, outro dos benefícios é que quando nós terminamos a nossa prática de atividade física ou de um exercício físico específico, também nos vamos sentir mais confiantes, com mais otimismo, com mais energia positiva e sentimos-nos melhor, sentimos-nos mais felizes. Isso também é muito importante também nesta fase. É até para ajudar com a nossa autoimagem, que vai mudar agora no processo de gravidez, não é? Muito importante. Então, em termos de comportamento sedentário, não é? Nós já sabemos que temos uma população em geral e os nossos trabalhos hoje em dia, agora é tudo sentado ao computador, não é? Como é que podemos prevenir, já sabemos os benefícios, não é? Mas como é que podemos prevenir um bocadinho esta questão do comportamento sedentário, especialmente na gravidez? Muito bem. Como tu e muito bem disseste, nós temos cada vez mais profissões altamente sedentárias. Muitas vezes eu convivo com mães que estão 4 horas de manhã sentadas nos seus trabalhos ou com uma secretária, um computador, e é importante e está cada vez mais divulgado algumas técnicas, algumas ferramentas que nos ajudam a reduzir o comportamento sedentário. Uma delas, e que todas nós temos, é através das aplicações no telemóvel. Estas aplicações ajudam-nos a relembrar, porque elas têm depois um sonzinho que nos avisa de X em X tempo. O meu conselho, por exemplo, é de hora a hora nós termos este plim, este apitozinho no telemóvel para nos ajudar a lembrar que, além de fazermos exercício físico, atividade física, também é importante nós levantarmos-nos e estarmos numa posição de pé. E hoje em dia, além das aplicações, também existem as secretárias, e quem tem este tipo de trabalhos, mais à secretária, computadores, secretárias que se elevam. Portanto, é mais do que suficiente para nos ajudar a reduzir um bocadinho o comportamento sedentário, também fazer reuniões na posição de pé, porque não? Exato. Em vez de combinarmos um café e sentarmos-nos, porque não combinarmos uma caminhada com as nossas amigas? Portanto, há inúmeras formas de nós reduzirmos o comportamento sedentário e termos benefícios para a saúde, porque volto a frisar, e é verdadeiramente importante, não basta fazer exercício físico com um profissional, não basta fazer a sua caminhada, é importante no dia-a-dia termos quebras deste comportamento sedentário e de estarmos sentadas. E até um conselho, ouvirem este podcast e esta informação na posição sentada, por exemplo, na posição de pé, peço desculpa, na Sim, posição podemos de pé. ir alternando, não é? As posições, até mesmo nos nossos relógios também podem enviar assim Claro uma que mensagem sim, e claro que dizer sim. levantem-se. Isso é ótimo. Sim, os relógios são ótimos. É, boa sugestão. Então, Eunice, nós podemos ser ativas desde o primeiro trimestre, certo? Porque há sempre um grande receio da parte das senhoras que às vezes até já praticavam atividade física e como descobrem que estão grávidas ficam com algum receio se podem continuar nesta primeira fase de gravidez, se é benéfico, se há algum risco, por assim dizer. Sim. Esse é um ponto muito importante e que eu acho que deve ser abordado, porque há realmente esse receio. Aliás, eu convivo muito com esse receio, às vezes até nas minhas redes sociais me questionam sobre isso.
A nível científico, está mais do que comprovado que treinar ou ser ativa, melhor dizendo, no primeiro trimestre não aumenta o risco de aborto espontâneo nem de anomalias congénitas. Antes, pelo contrário, os altos níveis de inatividade física vão aumentar grandemente o risco, como falámos anteriormente, da diabetes estacional, das desordens hipertensivas, do ganho de peso excessivo durante esta fase da gravidez. Que só vai aumentar os desconfortos, não é? Isso mesmo. Com mais peso, mais dificuldade a mexer, mais dores nas costas, portanto aumenta muito esse desconforto. Sem dúvida. Portanto, todos estes elementos nós devemos ter em conta e devemos sempre ser ativas também se não houver nenhuma contraindicação. A nível clínico, a nível médico, como é óbvio, devemos ser ativas durante a gravidez, dentro daquele modelo da tripulação que estamos a falar. Exatamente. E mesmo que vocês não tenham iniciado a atividade física, por exemplo, não tinham o hábito, não é? E agora estão grávidas, há sempre benefícios em começar na gravidez, certo, Eunice? Sem dúvida. Portanto, a gravidez, como eu tinha dito anteriormente, é um momento muito importante para nós modificarmos os nossos comportamentos e fazer escolhas saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada e adequada, como fazer atividade física e fazer coisas que nos façam bem, que sejam específicas para esta fase, e nada melhor do que ter o conselho de um profissional para ajudar. Claro, porque também se nós não tínhamos esta prática antes, não vamos agora começar uma prática super intensa e fazer aqui cargas brutais, não faz sentido, não é? Nós até temos na nossa aula do curso de gravidez algumas recomendações em relação a esta questão do exercício físico, podem consultar lá sempre que quiserem. Então, quais são as recomendações atuais, Eunice, para esta questão da atividade física na gravidez? Muito bem. A Organização Mundial de Saúde, no ano passado, Carmen, lançou novas recomendações para vários grupos na nossa população, e um deles são então as grávidas. Em termos de tempo de atividade física, o conselho é pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo de 3 dias por semana, sendo que, idealmente, praticar atividade física diariamente seria o ideal. Além disso, há um ponto aqui importante, que é a intensidade. Nós fazemos o nosso treino, a nossa caminhada, por exemplo. Então, o conselho é a intensidade moderada. E o que é isto, a intensidade moderada? É sentirmos que conseguimos ter uma conversa completa, mas vamos imaginar que vamos com alguém ao nosso lado, estamos a fazer uma caminhada em grupo, por exemplo, sentimos que ainda conseguimos fazer conversas completas, mas já não nos apetece assim tanto cantar. Pronto. É importantíssimo também nós sabermos que em pessoas que não tinham prática ou eram muito inativas anteriormente, fazer alguma coisa já é melhor do que não fazer nada. O que é que isto significa? Que pelo menos fazermos 10 minutos de uma caminhada já é muito positivo. Exato. E não se deve desvalorizar. Já é um pontinho a mais no nosso autocuidado e vai ter benefícios para a nossa saúde. Tudo conta. Boa. E Eunice, quais são os sinais para as grávidas estarem atentas que têm que parar o treino do exercício físico por alguma queixa que apresentem? Porque às vezes eu tenho muito esta questão de que, Carmen, já tenho 38 semanas, será que já posso parar? Será que devo? Não é? E da minha perspectiva, manter a atividade física desde que esteja tudo bem com a mãe e com o bebê, claro, até ao dia do parto, não é? O parto também é uma grande atividade física, não é? Mas traz benefícios. Mas quais são assim os sinais que devemos estar atentas para parar o treino? Muito bem. Existem vários sinais que nós devemos estar atentas, tanto o profissional, se estiverem numa aula de exercício físico, como se estiverem a fazer a vossa caminhada. Estes sinais são, por exemplo, a falta de ar persistente, excessiva, que não para com o repouso, o descanso, a dor forte no peito, por exemplo, o sangramento vaginal, as contrações dolorosas e irregulares também, contrações uterinas, a perda de fluidos a nível vaginal que pode indicar a ruptura das membranas, por exemplo. Perda de líquido, por exemplo. Muito importante. E as tonturas persistentes, desmaios que também não desapareçam com o repouso. Então, são alguns dos sinais que devemos parar, tanto a nossa caminhada como
algum treino que estivermos a fazer. Ok, muito bem, mas já sabem, se querem e estão a pensar em entrar em trabalho de parto, se não há nenhuma contraindicação, não é? Estamos à vontade até ao momento do parto para fazerem a vossa prática de atividade física. Querida Eunice, e aqui para percebermos também melhor como é que podemos integrar este cuidado, não é, na equipa de saúde, porque é tão importante para a nossa saúde, não é? Não sou eu a enfermeira, eu recomendo, mas depois como é que as pessoas podem articular aqui esta questão com a sua equipa de saúde? Muito bem. Primeiro de tudo, há um questionário que se chama Get Active, que vocês podem encontrar facilmente a nível online, que é gratuito para descarregarem, que fazem uma série de perguntas em relação à nossa saúde. Essas perguntas podem estar relacionadas com o ter ou não algum tipo de doença a nível cardiovascular, de ter alguma restrição do crescimento uterino, por exemplo, se é uma gravidez de gêmeos a partir da 28ª semana ou um bocadinho depois, ou seja, nós vamos colocando sim ou não, se tivermos tudo não, se a indicação for tudo não. Este questionário e estas guidelines atuais indicam-nos que não será necessário consultarmos um médico, ou seja, pedirmos a confirmação que podemos iniciar a nossa prática. No entanto, eu considero, para ter uma questão de descanso, darmos pelo menos darmos uma palavrinha ao médico a dizer que queremos começar a sermos ativas durante a gravidez. Mesmo assim, este questionário vai nos ajudar também a que depois o profissional perceba qual é que é o vosso nível de atividade física, o que é que vocês costumam fazer, para depois também construírem melhor o vosso plano. Então este é um ponto importante que podem então falar depois com o seu médico e ele até pode verificar esse mesmo questionário. Outro ponto altamente importante e recomendado é fazer uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico e muitas vezes é nesta fase da vida, a gravidez e pós-parto, que este fisioterapeuta surge na vida da mulher. Pronto. Então, é importante não só para conhecerem o seu períneo, o estado do seu períneo, e também que cuidados é que deve ter com a saúde pélvica. Além disso, para nós profissionais de exercício físico vai ser altamente importante, porque é a partir daí que vamos construir um plano de qualidade e direcionado exatamente para aquela pessoa. Para aquela pessoa, porque muitas vezes nós queremos, não é, partilhar os planos das amigas também que tiveram grávidas há 3 anos, mas nós somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes, se calhar precisamos de reforçar mais a parte da musculatura das costas, outras dos glúteos, que são tão importantes não só para o parto, mas também para o pós-parto, para agarrar o bebê, não é? Temos aqui toda a força e temos especificidades também diferentes, mas há aqui muito da nossa parte, Eunice, profissionais de saúde, eu sinto isto em relação ao exercício, faça só uma yoga ou um pilatezinho, claro que é benéfico e pode ser utilizado, certo, na gravidez, mas também podemos completar com um treino mais específico, sim? Sim, a minha recomendação será sempre o treino específico, até mesmo dessas modalidades já existem aulas específicas para o pré-parto. Exatamente. O ideal é sempre nós fazermos algo que seja específico para esta fase. Pois, exato. Bem, mesmo esse tipo de aulas, seja em grupo ou seja de outra forma. Boa, tá boa, muito importante. Eunice, e agora assim para terminarmos, podemos passar um bocadinho à parte prática para tu nos ajudares aqui com alguns exercícios, dar um exemplo também de o que é que acontece nestas aulas, não é? Da parte da preparação física, o que é que podemos encontrar e já sabem, quem está no curso online da gravidez vai poder ver em detalhe todos estes exercícios, basta acederem ao site www.evcarmenferreira.pt. Para quem nos acompanha aqui no nosso podcast ou no YouTube, obrigada por nos terem ouvido, podem sempre também consultar as aulas online e até breve com uma próxima convidada. Obrigada, Eunice. Obrigada, Carmen.